Você já parou para pensar, por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não destruiu Satanás? Porque aquele que trouxe engano, dor e destruição à humanidade ainda continua existindo. A resposta para isso não está na lógica humana, mas sim nas profundezas da sabedoria divina. Ao longo da história, essa dúvida inquietou teólogos, crentes sinceros e até mesmo os que não creem. Se Deus é bom, por que permite o mal? Se Ele é soberano, por que tolera o maligno? A Bíblia nos convida a refletir sobre isso, não com medo, mas com discernimento espiritual. Jesus declarou: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Lucas, capítulo 10, verso 18. Essa queda foi real, foi visível no mundo espiritual, mas não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma batalha que ainda está em curso. Satanás não nasceu inimigo, ele foi criado com beleza, honra e glória. Era um querubim, um anjo de elevada posição, próximo ao trono de Deus. O livro de Ezequiel descreve sua origem, como alguém que andava entre as pedras de fogo. Era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. O que era adoração virou ambição. O que era serviço virou sede de controle. E assim, até mesmo no céu, o orgulho nasceu. Lúcifer quis ser como Deus, quis o trono. E nessa rebelião, arrastou consigo 1/3 dos anjos. Apocalipse capítulo 12 nos conta: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, mas ele não prevaleceu. Eles foram expulsos, perderam seu lugar, foram lançados à terra. Mas surge aqui a pergunta mais profunda: por que Deus não os destruiu naquele momento? A resposta começa com um princípio espiritual. Deus é espírito, e Ele criou os anjos como seres espirituais. Espírito não é matéria. Espírito não morre como a carne. Jesus disse: Deus é espírito. João, capítulo 4, verso 24. E no mundo espiritual, as leis são diferentes. Entre elas está o livre-arbítrio. Sim, os anjos também podiam escolher. Deus criou seres livres, e onde há liberdade, existe a possibilidade da rejeição. Mas o amor verdadeiro só existe onde há escolha. Por isso, mesmo diante da rebelião, Deus não destruiu imediatamente. Porque Deus não age com impulso, Ele age com justiça. E a justiça precisa de tempo, precisa de provas, precisa de testemunhas. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. Você ouviu bem. Reservados para o juízo. Não destruídos. Não apagados da existência. Porque ainda há um tribunal e a sentença final ainda está por vir. Da mesma forma que um réu aguarda o julgamento, o inimigo também aguarda o seu destino eterno. Mas por que Deus ainda permite o mal? Porque Ele está operando algo muito maior. Romanos, capítulo 8, verso 28, nos lembra: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal revela o bem, até a dor revela o valor da cura, até a queda nos faz buscar pela graça. Por isso, o inimigo não foi destruído, porque, sem perceber, ele se tornou parte do plano maior. Ele é hoje uma prova viva, um contraste, uma testemunha contra si mesmo. E no que vem a seguir, vamos mergulhar ainda mais fundo. Qual é o verdadeiro propósito da permanência de Satanás? Porque o mal não apenas existe, mas é tolerado? E como tudo isso se conecta com a cruz, o juízo e a vitória final de Cristo? Se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar a sua visão sobre a eternidade. Satanás continua existindo, não porque Deus seja negligente, mas porque Deus é perfeitamente justo, e a justiça, a verdadeira justiça, não destrói antes de julgar. A justiça não mata por impulso. Ela pesa os atos, expõe os fatos, reúne testemunhas e só então julga. Esse é o motivo pelo qual o diabo ainda anda pela terra. Não é um erro, é parte do plano. A carta de Judas, no verso 6, diz:
E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, Deus os tem reservado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Eles estão em espera, na expectativa da sentença final. O tribunal está marcado, e o juiz é implacavelmente justo. Agora, imagine a cena. Um criminoso comete um crime brutal. A cidade inteira se revolta, mas antes do julgamento, alguém o mata. Isso é justiça ou é vingança? O julgamento exige algo mais profundo. E é por isso que Deus, em sua perfeição, não destruiu Satanás no ato da rebelião. Porque o reino de Deus não se move por impulso, ele se move por propósito. Hebreus, capítulo 13, verso 8 declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o caráter de Deus não muda. Ele não age com base na raiva, não reage como os homens, ele não pune por frustração. Tudo o que Deus faz tem um porquê, mesmo que no momento não compreendamos. Agora, pare e pense comigo. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, que mensagem isso teria passado ao universo? Talvez, aos anjos que permaneceram fiéis, isso geraria medo, talvez até dúvida. Será que Deus age assim com qualquer um que questiona? Mas o amor de Deus não quer súditos com medo, quer filhos que confiem nele, por livre escolha. Por isso, Deus permitiu que a história se desenrolasse. E o apóstolo Paulo, em Romanos 9, versos 22 e 23, ecoa esse princípio. E que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia? Ou seja, até a ira de Deus ensina, ela revela, ela mostra o contraste. Sem o mal, não conheceríamos a plenitude do bem. Agora, veja algo ainda mais profundo. Satanás não é o oposto de Deus. Isso seria heresia. Deus é supremo, eterno, infinito. Satanás é uma criatura, limitada, caída, condenada. O inimigo não é um antideus. Ele é apenas mais um ser criado, que fez uma escolha errada, e agora serve como testemunha contra si mesmo no tribunal da eternidade. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, descreve: o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Sim, ele acusa, aponta erros, distorce verdades, mas mesmo assim, ele faz parte de um enredo maior. Deus não está lutando para vencer. Ele já venceu. A cruz de Cristo não foi uma tentativa, foi uma declaração pública. O destino do mal já está selado. E ainda assim, Deus esperou, espera, e continuará esperando até o último capítulo. Porque o plano de Deus não é apressado, é completo, é perfeito. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, afirma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Esse é o verdadeiro motivo da demora. Não é negligência, é misericórdia. Enquanto Satanás ainda age, os homens ainda têm chance. Enquanto o mal ainda existe, o bem pode se manifestar com mais brilho. E aqui está o ponto mais difícil de compreender. Mesmo diante da rebelião, Deus ainda deseja redenção. Você já pensou nisso? Que o coração de Deus, tão puro, tão santo, ainda carrega o desejo de resgatar até os que caíram. Ezequiel, capítulo 33, verso 11 diz: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Isso não é fraqueza, é o ápice do amor. Nos próximos minutos, vamos descer ainda mais fundo. Por que Satanás foi mantido vivo durante a vinda de Jesus? E como, mesmo em sua maldade, ele foi usado para cumprir o plano da cruz? Você vai ver que nada, absolutamente nada,
foge do controle do Criador. Para entender por que Deus não destruiu Satanás, a gente precisa olhar para o momento mais importante da história da humanidade. A cruz, sim, o palco da nossa redenção, também foi o palco da derrota definitiva do inimigo. Mas, antes da cruz ser erguida, Satanás já estava agindo. Lá em Mateus capítulo 4, vemos Jesus no deserto, jejuando, orando, e ali o tentador aparece. Se tu és o Filho de Deus. Com essas palavras, Satanás tentou desviar Jesus do propósito. Ofereceu poder, ofereceu glória, ofereceu comida, mas Jesus respondeu com firmeza: está escrito. O Filho de Deus enfrentou o inimigo com a palavra. Agora pense, se Satanás tivesse sido destruído antes, essa prova nunca teria existido. A fidelidade de Cristo jamais teria sido testada diante do universo. E aqui está a chave. Satanás foi mantido vivo para que o Filho fosse provado. O primeiro Adão caiu diante da tentação, mas o segundo Adão, Jesus, resistiu. E essa resistência precisava ser pública, real, concreta. O céu inteiro assistia, os anjos aguardavam, o universo espiritual observava, e Jesus venceu. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Sem o tentador, não haveria tentação. Sem tentação, não haveria vitória. Vitória completa. Você percebe como o plano de Deus é perfeito? Até o tentador foi usado para confirmar a santidade do Salvador. Satanás não foi destruído, porque sua presença serviu como contraste para revelar a glória do Filho. E isso não terminou no deserto. Lembra de Judas? João capítulo 13, verso 27 diz: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Sim, o próprio inimigo participou da entrega de Cristo, mas, ao invés de impedir o plano da salvação, ele acelerou esse plano. Que ironia divina, não é? O pai da mentira foi usado para confirmar a verdade eterna. O destruidor se tornou um instrumento da redenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 8, confirma: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entenderam o plano, não sabiam que a cruz era o caminho, e por isso cavaram a própria ruína. Satanás se alegrou com a morte de Jesus. Achou que tinha vencido, achou que o Filho tinha sido derrotado, mas ao terceiro dia, o sepulcro ficou vazio, a pedra foi removida e a vitória ecoou pelo universo. O sangue derramado na cruz não apenas perdoou pecados, ele assinou a sentença de Satanás. Colossenses capítulo 2, verso 15, declara: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi tribunal, a cruz foi trono, a cruz foi o juízo antecipado do mal. Agora olhe isso com olhos espirituais. O mal teve sua chance, o tentador teve sua voz, mas no final, Deus teve a última palavra. E talvez você esteja se perguntando: mas por que tudo isso? Por que não evitar todo esse sofrimento? Porque Deus queria mais do que obedientes. Deus queria corações redimidos, pessoas que, mesmo diante do mal, escolhem o bem. Mesmo no meio da dor, decidem amar. Satanás existe para que a nossa escolha também exista. A liberdade exige risco, mas também revela a grandeza do amor. E foi isso que Deus mostrou no Calvário. Ele preferiu morrer por amor do que viver sem dar ao homem o direito de escolher. Em João capítulo 10, verso 18, Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu, de mim mesmo, a dou. Esse é o coração do Evangelho. Nos próximos minutos vamos avançar ainda mais.
O que vai acontecer com Satanás nos últimos dias? E por que, mesmo depois da cruz, Deus ainda o mantém em atividade? Prepare-se. A justiça de Deus está prestes a se manifestar com glória, mesmo depois da cruz, mesmo depois do sangue derramado. O mundo ainda sofre com guerras, injustiças e dores, e muitos se perguntam: se Jesus já venceu, por que o mal ainda está agindo? Por que Satanás ainda está solto? A resposta está na palavra, e ela nos mostra algo profundo. Estamos vivendo entre duas realidades. A vitória já foi conquistada, mas a sentença ainda será executada. Apocalipse capítulo 12, verso 12 diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você entendeu? Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que o fim está próximo, mas enquanto o tempo do juízo não chega, ele tenta enganar, acusar, destruir. Deus, em sua paciência eterna, ainda permite que o mal exista, não para sempre, mas por um tempo. E esse tempo é o tempo da escolha. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, revela: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sim, esse tempo onde o mal ainda age é o tempo da última chance. É o momento onde o céu clama: escolham, decidam, voltem-se para mim, antes que seja tarde. Agora enxergue isso espiritualmente. O mal não é sinal de fraqueza de Deus, é prova da má misericórdia estendida. Se Deus eliminasse o mal hoje, quantos seriam condenados junto com ele? Deus não quer apenas punir o mal, ele quer salvar os que ainda estão perdidos no meio dele. Apocalipse capítulo 20, verso 10 profetiza: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite para todo o sempre. A sentença está escrita, o julgamento é certo, o fim de Satanás já foi decretado, mas ainda não chegou. E enquanto isso, Satanás tenta arrastar consigo o maior número possível de vidas. Ele sabe que não pode mais ter o céu, então tenta impedir que você chegue lá. Ele sabe que não pode vencer a Deus, então tenta ferir a criação de Deus. Ele não pode mais reinar nas alturas, então tenta reinar em corações vazios. Mas ouça isso com atenção: o mal não vence no fim. A cruz já desarmou o inimigo, o túmulo vazio já proclamou vitória, e o nome de Jesus ainda faz o inferno tremer. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o reino onde você pode habitar, mesmo agora, mesmo neste mundo caído. E aqui está a virada mais linda. Deus não quer apenas destruir Satanás, ele quer restaurar o homem. Ele quer restaurar você. Enquanto o mal ainda existe, você pode decidir de que lado está. Você pode dizer agora mesmo: não serei mais manipulado, não viverei longe da verdade. Hoje, eu escolho o reino. Josué capítulo 24, verso 15. Escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, então se inscreve no canal e caminha com a gente nessa jornada de fé. Chegamos ao ponto decisivo. O fim de Satanás não é uma hipótese, é uma certeza. A Bíblia revela com clareza: o inimigo será julgado e não poderá escapar. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite será atormentado para todo o sempre. Não haverá segunda chance para ele, não haverá misericórdia futura. A paciência de Deus é grande, mas o juízo é garantido. E é importante lembrar: Deus não criou o inferno para o homem. Jesus declarou em Mateus capítulo 25, verso 41: A
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o rebelde do céu, mas os que escolhem seguir essa rebelião terão o mesmo fim. Isso não é uma ameaça, é um aviso de amor. O julgamento final será público, espiritual e eterno. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12 descrevem: E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E entre esses julgamentos estará Satanás. Aquele que acusou os filhos de Deus, agora será acusado diante do próprio Deus. Mas entenda isso, Deus não quer apenas condenar, Ele quer revelar sua justiça diante de todo o universo. Por isso o julgamento demora, por isso Satanás ainda age. Deus está mostrando que é justo, que é amor, que é digno de reinar para sempre. O mundo espiritual não será deixado com dúvidas. Tudo será exposto, tudo será esclarecido, e o último ato dessa história será a destruição eterna da maldade. Malaquias capítulo 4, verso 1. Porque eis que vem o dia, ardente como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como palha. No novo céu e na nova terra não haverá espaço para o mal. A presença de Deus é perfeita e nada impuro pode habitar com Ele. Mas então, por que você ainda vê tanta maldade no mundo? Porque Deus ainda está esperando os últimos corações se renderem. Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é justo, pratique a justiça ainda. A linha da história está chegando ao fim. Em breve, o tempo cessará, o céu será revelado e o trono visível a todos. E quando isso acontecer, Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Inclusive Satanás, inclusive seus demônios, inclusive todos os que zombaram do reino. A verdade será inegável, a glória será irresistível. Mas atenção, o tempo de decidir é agora. Depois do juízo, não há mais apelo. Depois da separação, não há reconciliação. Hoje é o tempo da graça. Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sim, Satanás será destruído. Mas, e você? Estará do lado da luz ou preso à sombra do engano? Você não foi criado para perecer. Você foi criado para reinar com Cristo. E aqui está a notícia mais poderosa dessa jornada. Romanos capítulo 16, verso 20. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Você ouviu isso? Debaixo dos seus pés. A vitória de Cristo será a sua vitória. O trono dele será o seu trono. A eternidade com Deus será sua herança, se você decidir crer. Nos últimos minutos dessa série, nós vamos revelar como viver à luz dessa verdade, o que fazer para permanecer firme até o fim e como o sangue de Cristo nos protege, mesmo em um mundo ainda dominado pelas trevas. Não pare agora. O final dessa jornada é a parte mais prática e mais transformadora. Se você vive como se Satanás fosse apenas uma lenda, você está ignorando a batalha espiritual que te cerca todos os dias. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele está ativo, mas ele não é invencível. Ele ruge, mas o leão da tribo de Judá já venceu. A primeira coisa que você precisa entender é: a guerra é real, mas você não está sozinho.
Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. A segunda verdade é: Jesus já te deu as armas. Efésios continua: tomai toda a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não está indefeso. Você tem a armadura, você tem o sangue, você tem o nome, sobre todo nome. E aqui está a terceira verdade, a mais poderosa. Você já está em vitória, se estiver em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 37 declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A vitória não está no fim da jornada. Ela começa no momento em que você decide se render a Jesus. Mas então, como viver em um tempo onde Satanás ainda está solto? Primeira, vigie. Esteja atento às armadilhas do pecado, do orgulho e da distração. Segunda-feira, a oração te liga ao céu, e onde há comunhão com Deus, o inimigo não prevalece. Terceiro, se alimente da palavra. Jesus venceu o tentador dizendo: está escrito. E você também vencerá, se estiver firmado nas Escrituras. Quarta, permaneça na luz. A escuridão não resiste à presença de Deus. Escolha a verdade. Mesmo que ela custe, escolha o céu, mesmo quando o mundo te pressionar. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não precisa temer, você precisa crer e permanecer. E por fim, confie. Mesmo que hoje o mal ainda exista, mesmo que a dor ainda te alcance, mesmo que pareça que o inimigo está vencendo, a história já tem um fim. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O mal será esquecido, o passado será apagado, e a eternidade será cheia de paz. Mas até lá, há uma pergunta que precisa ser respondida. Você já escolheu o seu lado? Satanás já escolheu o dele e já perdeu. Mas você ainda tem tempo. Tempo para mudar. Tempo para se arrepender. Tempo para nascer de novo. João, capítulo 3, verso 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não importa o seu passado, não importa o quanto você caiu. O sangue de Jesus pode te levantar hoje. Senhor, hoje eu compreendi que o mal existe, mas que o teu amor é maior. Eu rejeito as trevas, eu renuncio o pecado, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador. Lava-me com teu sangue, transforma a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho Jesus, eu escolho a luz. Compartilhe com alguém que ainda está preso nas dúvidas e inscreva-se no canal Levanta e Anda Agora para continuar recebendo verdades espirituais que libertam, porque o tempo está se esgotando, mas a graça de Deus ainda está disponível para quem crê.